Bom, então vamos lá. Quando a gente fala em precificação, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é: nossa, é difícil, não entra, é complicado, eu não consigo e tal. E o que eu quero que você pense agora, quando você ouvir a palavra precificação, é entrada de dinheiro. Precificação é igual entrada de dinheiro. E aí, entrada de dinheiro, eu tenho certeza que te interessa, né? Você quer saber quanto que entra de dinheiro aí para sua confeitaria. A não ser que você fale assim, já que eu amo muito os doces que eu faço, eu quero fazer esses doces, entregar para os meus clientes, e eu não estou preocupada se eu vou ganhar dinheiro ou não. A não ser que esse seja o seu caso, a gente precisa precificar. Não tem como fugir. Eu juro que eu queria falar qualquer outra coisa para você aqui. Ah, não. Não, não tem como. A gente precisa fazer as contas, né? O que que eu quero mudar aqui junto com você hoje, nesse domingo? De que a precificação, ela é a sua aliada. Ela não é um dificultador do seu negócio. Eu queria tanto trabalhar com a confeitaria, mas tem a precificação. Outra coisa que eu quero alinhar com você é quando você tá ali olhando, né, o preço dos seus concorrentes, eu coloco a média do preço dos meus concorrentes. Ah, fulano colocou 60, então eu vou colocar 55 para poder vender mais. O que que você está fazendo? Você está colocando poder do sucesso do seu negócio nas mãos de outra pessoa. Porque você não sabe se ela fez a precificação. Você não sabe se ela está fazendo uma oferta aí, espremendo a margem, se ela está girando o estoque, ela tá com um produto aí, né, que ela comprou e quer recuperar, então ela tá fazendo ali um preço. Então, toda vez que eu simplesmente copio o preço do meu concorrente sem ter nenhuma noção de qual que é o meu custo, de qual que é a minha margem, eu estou colocando o poder do sucesso do meu negócio nas mãos de outra pessoa, tá? E aí, se você tá aqui comigo, se você, né, quer ser dona da sua confeitaria e não só a confeiteira, a gente não pode fazer isso, tá? Então vamos lá, já entendi a importância, como é que eu faço? Gente, eu tenho publicado, e agora no Natal, eu vou publicar, tá? Muito mais, eu vou publicar muito mais posts explicando como é que a gente faz a precificação. Eu acredito que, se vocês não viram, tá lá, salva no post do Instagram. Eu mostro aqui como que eu precifico a torta de maracujá. Vamos aqui só para teoria. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar aqui, eu tenho que saber dessa torta. Cadê? Tem outra imagem que mostra melhor. Dessa torta aqui, eu preciso saber quanto custa essa base, né? Aqui é biscoito com manteiga. Eu preciso saber quanto custa esse recheio de chocolate. Eu preciso saber quanto custa esse recheio de maracujá. Eu preciso saber quanto custa cada morango. Eu preciso saber quanto custa esse mousse de maracujá que ela coloca aqui por cima, tá? Então, primeiro passo, eu tenho que pensar assim: quais são as receitas que eu utilizo para produzir esse produto? Eu quero que vocês pensem em receitas, tá? Então vamos lá, eu vendo bolo, já. Para o bolo, eu preciso saber a receita da minha massa, eu preciso saber a receita do meu recheio, eu preciso saber quanto custa a calda que eu utilizo para molhar esse bolo. Eu preciso saber quanto custa o meu chantilly. Ah, é pão de mel. Eu preciso saber quanto custa a massa do meu pão de mel, quanto custa o meu recheio. Eu faço, eu compro pronto o doce de leite. Quanto vai de chocolate para poder banhar esse pão de mel? Eu quero que vocês pensem em receitas. Vamos definir isso daqui. Eu tenho as receitas, a massa de chocolate, a massa de baunilha, a massa red velvet, a massa de laranja, a massa de churros. Eu tenho os recheios, também são receitas. O meu recheio de mousse de maracujá, o meu recheio de brigadeiro. E eu tenho os produtos. Os produtos, eles são combinações de receitas, né? A minha torta de maracujá leva a base de biscoito, o recheio de chocolate, o recheio de maracujá.
brigadeiros decorando, o meu bolo de ninho com morango. Leva a massa de baunilha, o recheio de brigadeiro de ninho, o recheio da redução de morango, a caldinha que eu utilizo para molhar esse bolo, leva também o chantininho que eu utilizo para cobrir e decorar. Essa primeira parte, todo mundo conseguiu entender? O que é receita e o que é produto. Conseguiram entender, gente? Dá um ok aqui para mim nos comentários para a gente avançar. Que eu quero ir muito direto ao ponto com vocês, só quero saber se vocês estão junto comigo entendendo. Ok, receita e produto. Quando eu falo em produto, tem que vir na minha cabeça quais receitas eu utilizo para poder fazer esse produto. O principal erro de vocês querem fazer tudo de uma vez. Aí eu quero precificar o meu bolo. Tá, quais são as receitas desse bolo? Eu preciso saber o custo e o rendimento, né? Aqui no meu perfil, aqui no meu Instagram, meu grande objetivo é ajudar confeiteiras a profissionalizarem o seu negócio, a se tornarem donas. Então, a confeiteira, ela precisa saber, né? O ponto da receita, o tempo que vai ali no forno. A dona, ela precisa saber o rendimento dessa receita. Ela precisa saber qual que é a quantidade na hora da montagem. Quando eu faço presta atenção aqui comigo. Quando eu faço o meu brigadeiro de recheio, quando eu faço o meu brigadeiro de recheio, cadê? Ó, o meu brigadeiro de recheio, ele me rende 600 gramas. E ele custa 12,48. Gente, esses preços é tudo fictício, é só para vocês entenderem aqui como é que funciona, tá? Os preços, vocês vão colocar o de vocês, o que vocês foram lá no supermercado e pagaram, tá? Nesse exemplo, o brigadeiro de recheio, 600 gramas custa 12,48. Só que quando eu vou montar essa taça, não vai 600 gramas, vai só 500. Então a dona, ela tem que saber, quando ela monta o bolo, quanto tem de recheio lá dentro. No meu bolo de 15, no meu bolo de 20, no meu bolo de 25. Estão comigo? Todo mundo tá comigo? Beleza, tô vendo tudo ok aqui. Todo mundo junto comigo, tá? Então eu preciso saber qual que é o custo das minhas receitas, eu preciso saber o rendimento das minhas receitas. Quando eu falo para vocês, quando a gente fala de padronização de produto, quando a gente fala, tá, quanto vai de recheio no seu bolo de 20 centímetros, no seu bolo de 1 quilo, né? Não sabe. Quando não sabe o custo de montagem, eu sei que não sabe precificação. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês para falar algo importante. A padronização do seu produto, ela está relacionada com várias coisas, né? Está relacionado com a precificação correta. Porque se eu coloco aqui. Vocês estão conseguindo ver bem, gente? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo dar mais zoom, tá? Se eu coloco aqui 500 gramas de brigadeiro, o custo é 2,40. Se eu coloco 600 gramas, é 12,48. Se eu faço uma receita, coloco só 500 gramas e o restante que sobra, eu como, eu faço qualquer coisa, eu tô perdendo dinheiro. Quantas vezes você faz isso, mais perda tem, tá? Tá relacionado essa padronização também com a qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai identificar, né? Você já pediu uma pizza e essa pizza veio super recheada, super gostosa, tinha ali bacon, tava maravilhosa, falou, nossa, veio o imã de geladeira, você colou o imã na geladeira e falou, eu vou pedir essa pizza agora. Você voltou a pedir essa pizza de novo e a pizza veio com pouco recheio? Você falou, nossa. Aí a primeira coisa, né, a primeira coisa que vai passar aí pela sua cabeça, você vai falar assim, nossa, né? Você pode pensar assim, nossa, acho que na pizzaria eles tiveram uma demanda muito grande hoje.
Aí você pode falar assim, nossa, né? Eu acho que faltou gente lá na cozinha, por isso eles tiveram que fazer rápido. Ou você pode pensar, nossa, eles, acho que muita gente pediu pizza hoje, né? Tiveram uma demanda muito grande. Qualquer coisa que você faz. Aí mudou o pizzaiolo, né? Mudou o dono da pizzaria. Será que venderam? Você pode pensar tudo isso. Mas tudo isso está relacionado com a qualidade. Você fala, nossa, a qualidade não é a mesma. Então eu preciso padronizar os meus produtos, por quê? Quando o cliente compra o seu produto, que ele manda uma mensagem lá, nossa, fulano nem gosta de bolo e amor. Nossa, fez eu lembrar lá da minha infância, de tal, de não sei o quê. Ah, e fez. Quando ele comprar o seu produto de novo, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, ele quer ter a mesma experiência, tá? Ele quer ter a mesma experiência. Então, ali o bolo que veio, né? A proporção perfeita de massa, de recheio, de calda. Ai, não estava muito doce, ai, estava equilibrado. Ele quer ter a mesma experiência. Então, eu não posso fazer aí correndo, né? A olho de qualquer jeito. Eu preciso fazer essa padronização. Então, vamos lá aqui por passos. Primeiro passo, eu preciso saber de cada receita qual que é o custo e o rendimento. Então, ó, a minha base de biscoito para uma torta vai 150 gramas de biscoito, 50 gramas de manteiga. O meu brigadeiro de recheio, quando eu faço uma receita, vai 395 de leite condensado, 200 gramas de leite, 50 de chocolate amargo, 10 gramas de chocolate 50% em pó. Custa 12,48 rendimento. Então, eu preciso saber o rendimento das minhas receitas. Inclusive na mentoria, né, na consultoria, quando a gente está trabalhando junto ali com vocês, vocês vão ali para a precificação, por quê? Porque não sabem rendimento das receitas. Não sabem rendimento das receitas. E aí falam, ah, eu queria precificar tal coisa, mas eu não sei o rendimento da receita, aí eu tenho que ir pro fogão, eu tenho que fazer isso. Então, a partir de hoje, todas as receitas que você fizer, rendimento. Cadê o caderninho que você vai manter lá na cozinha? O caderninho que você vai manter lá na cozinha. Esse caderninho tá na minha cozinha. Eu fiz uma receita, terminei de fazer a receita, tirei do fogo, tal, o bolo, deu duas formas, deu não sei o quê. Gente, eu vou anotar. Por quê? Porque a cabeça, a gente tem 1.500 coisas na cabeça, né? Eu vou esquecer. E é normal. Nem te quero te dar essa missão de lembrar tudo de cabeça. Você não precisa fazer isso, né? Um caderninho ali. A gente estava, eu vou mostrar depois para vocês, fazendo na mentoria. A gente estava fazendo, deixa eu ver se eu. Tá aqui, tá grande. A gente estava fazendo. Cadê? Ó, a ficha de montagem. Por quê? Porque eu não vou lembrar de cabeça. Não vou lembrar de cabeça. Isso daqui eu imprimo e tenho numa pastinha. Alguém vai me ajudar a vir montar as sobremesas de Natal. Eu preciso ficar pensando quanto vai. Quando eu vou fazer a base, vou montar 10 sobremesas com vários sabores. Eu não vou fazer só uma base. Eu vou fazer para 10 sobremesas, né? Então eu não preciso pensar. Ali na hora da correria, eu estou montando as sobremesas. Alguém vem me ajudar, né? Minha prima, minha tia, meu primo, minha mãe, meu marido. Não preciso pensar. Monta a sobremesa aí para mim. E aí, ela vai ficar te perguntando: quanto que vai? Quanto que é? Você vai ficar mais nervosa ainda, entendeu? De ter que estar respondendo ali. Então, monta essas fichas, imprime, pode colocar num saquinho e fala, ó, monta aqui pra mim. A pessoa sabe, dá uma balança pra ela, ela sabe. Vai 150 gramas de base, vai 500 gramas de recheio, vai 680 do maracujá. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, isso aqui é dona. Isso aqui é profissionalização da sua confeitaria. Tem que ter obrigatório, tá? Obrigatório. Beleza, vamos voltar para cá. A gente está aqui. Primeiro passo, eu vou saber o custo e rendimento das minhas receitas. Segundo passo, a gente vai fazer a montagem.
Então, eu utilizo uma base, eu utilizo 500 gramas do brigadeiro, eu utilizo 650 gramas do brigadeiro de maracujá, 100 gramas da geleia de maracujá. Vai nessa taça 17 brigadeiros de enrolar de 20 centímetros, 18 de massa, 2 do confeito, tem que ser padronizado, tá? Principalmente quando a gente lança o cardápio agora, né? A gente lança o cardápio de Natal, Páscoa, Dia das Mães. A foto que o cliente vê tem que ser a foto que ele recebe, tá? Tá decorado com meio Ferrero Rocher, 2 brigadeiros e um morango. Tô exagerando aqui. Gente, quando ele recebe, ele tem que receber desta maneira, tá bom? Beleza. E eu coloco tudo aqui na montagem. Vai um adesivo, Jaque, vai fita, vai a embalagem. Se vai uma sacolinha, eu coloco uma sacolinha. Aí eu mando um panfletinho junto, eu coloco panfletinho. Aí eu mando uma colher, vai uma colher. Eu coloco não sei o que, a vela, eu coloco aqui no meu custo. Ainda se eu quiser falar lá pro cliente, vela grátis, mas no meu custo tá. Vocês estão comigo? Tá difícil, tá complicado? Eu sei que esse assunto é chato e eu fico muito preocupada se vocês estão entendendo, né? A gente não tem aqui nenhuma receita, não vou ensinar a fazer nenhuma receita, não temos calda de chocolate, não temos nada disso. Hoje é domingo. E aí eu quero saber se vocês estão comigo, porque eu quero realmente entregar valor para vocês. Coloca aqui para mim no chat para eu saber que vocês estão comigo. E aí eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Já vou abusar da confiança. Vamos todo mundo ligar a câmera para eu fazer uma foto bem bonita, para eu poder publicar lá no Instagram, falar que domingo vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês decidiram aqui parar para me ouvir, né? Não sei o que vocês estão fazendo, vocês não estão com a câmera ligada, não sei se vocês estão cozinhando, o que que vocês estão fazendo? Vamos ligar a câmera rapidinho? Eu prometo que vai ser. Obrigada, Jé. Vai ser bem rápido. Eu tiro uma foto e aí vocês podem voltar. Só para poder. Ai, Thaís. Aí eu vou ver na carinha de vocês também. Rapidinho, pode ser? Quem mais? Alguém mais? Pode ligar a câmera? Bem, peraí. Peraí, gente. Peraí que a nossa foto tem que sair bonita. E eu não quero que fique muita claridade aí na carinha de vocês. Então eu vou ter que tampar aqui. Bora. Agora melhorou muito. Que maravilha. Ó, beleza, a Adri falou, minha câmera não funciona, sem problemas. Pronto. Obrigada. Obrigada, meninas. Podem fechar a câmera se vocês quiserem. Já fiz a nossa foto. Então vamos lá. Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Tá difícil, Jaque? Tá tranquilo? Que agora eu vou para a parte mais difícil, né? A parte mais difícil que você vai ver aqui nessa aula, a gente vai ver agora, que é, gente, aqui no meu método, a gente precifica de acordo com o CMV. Todo mundo sabe o que é CMV ou é a primeira vez que está ouvindo? Fala para mim. Já que primeira vez, não. Eu já conheço, eu já sei. Fala para mim, por favor, se é a primeira vez ou se você já sabe o que é CMV. Enquanto eu abro aqui pego um slide aqui para te explicar o que que é CMV. Coloca para mim no chat. Sei o que é CMV? Não sei. Nunca ouvi falar. Eu vou abrir aqui um slide e aí vou te explicar o que que é CMV. De uma forma simples e bem descomplicada para você nunca mais esquecer. Pronto, já estou com o meu slide pronto. Deixa eu ver o que que vocês falaram. Cadê vocês? Já sei o que é, não sei, sei o que é, beleza, não sei, beleza. Vamos falar, quem já sabe, vamos só relembrar. O que que é CMV?
CMV significa custo de mercadoria vendida, tá? Não fui eu que inventei. Eu adoraria ter inventado CMV, mas não fui eu que inventei. Você pode estudar mais sobre o CMV, você pode procurar mais sobre isso. CMV significa custo de mercadoria vendida e o recomendado para o segmento alimentício, para que você tenha saúde financeira na sua confeitaria, é um CMV entre 30% e 40%. O que que isso significa? Que do seu preço, 30% é custo. E o restante? O restante é margem de contribuição, é dinheiro que entra para sua confeitaria para pagar água, luz, gás, internet, telefone, tá? Então, CMV é custo. Quando eu pergunto assim para você, Thaís, qual que é o CMV do seu chocotone? Ela vai falar assim para mim, meu CMV é de 45%. O que que isso significa? Que do preço dela, 45% é custo, e aí ela tem 55% de margem de contribuição. Desse preço, 55% é o dinheiro que entra. 45% é o dinheiro do custo, quanto que ela gasta para poder produzir. E o custo aqui só entra ingrediente e embalagem. Não entra mão de obra, não entra gás, não entra luz, não entra nada disso. No CMV só entra ingrediente e embalagem. Então, esse é o principal indicador que a gente utiliza aqui para definir o preço. Deixar o seu custo entre 30% e 40% para que você tenha margem, para que você tenha entrada de dinheiro na sua confeitaria com a venda de cada produto para poder pagar o seu salário, a água, a luz, o gás, a internet e o telefone. É isso. Isso é o mais difícil que eu vou te falar hoje, tá? E aí, eu não criei o CMV, mas eu criei essa régua aqui de CMV que vai te ajudar aí a você, de uma forma divertida, a você entender. O recomendado é o CMV entre, dá para deixar mais fininho? Grosso. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais fininho. Assim tá bom. O recomendado é um CMV entre 30% e 40%, tá? Gente, olha comigo, a carinha do 30%, como é que tá? Tá com uma carinha feliz. A carinha de 40%, como é que tá? Tá uma carinha aí, ó, eu tô atento. Eu tô aqui chegando no meu limite, eu tenho que ficar atento no meu produto, né? Tem várias formas de você ajustar esse CMV. A gente pode fazer uma aula somente sobre esse ajuste, tá? Quem tem o CMV com 20%, olha como é que tá rindo à toa. O que que isso significa? Que do preço dele, 20% é custo. 80% é margem de contribuição. É dinheiro que entra para a confeitaria dele para poder pagar os custos dele. Água, luz, gás, internet, telefone, tá? E aí, olha o que acontece aqui. Vamos fazer um exemplo de cabeça para vocês conseguirem visualizar. Vamos imaginar que o meu preço de venda é de R$ 100, com o CMV de 20%. Isso significa que dos R$ 100, 20% é custo, tá? Dos R$ 100, 20% é custo. Ou seja, R$ 20 eu gastei como ingredientes e embalagens, entra para minha confeitaria R$ 80, tá? Então, CMV é isso. Jaque, eu vou perguntar para você, qual que é o seu MV do seu Brown? Você tem que saber, meu CMV é de 30, de 40, de 25. Não, tô com CMV de 70. Ó a carinha do CMV de 70. Tá triste, precisa fazer alguma coisa. Não, meu CMV é de 100%. Você consegue colocar na planilha de R$ 19, você consegue saber isso aqui. Então, ou seja, não tem desculpa. Todo mundo que tá aqui tem alguma das minhas planilhas? Se você não tem e quer adquirir agora, a primeira para você entrar, R$ 19,90.
Não tem desculpa, né, gente? Para não saber isso aqui, tá? R$19,90. Quando você tem o CMV de 100%, o que que significa? Que você está trocando dinheiro. Você está trocando dinheiro. Você gasta R$100 para poder produzir e você está vendendo por 100. Nossa, já que eu não vejo dinheiro. Eu vendo, mas eu tô com calor. Eu vendo, mas eu não vejo dinheiro. Tudo que entra, sai, parece que vai lá pro supermercado. Quanto tá o CMV dos seus doces? Eu preciso saber o CMV de todos os meus produtos, tá? Combinado? Então vamos lá, beleza. Já sei isso daqui, já sei como que eu preciso saber o custo. Peraí, deixa eu voltar para cá e deixa eu ver o próximo slide. A gente está aqui. Já fizemos o custo das minhas receitas, já fizemos o custo de montagem, né? Consigo fazer tudo isso na mão, posso falar as fórmulas para vocês, mas eu acho desnecessário se você pode comprar uma planilha por R$19,90, né? E aí, como funciona aqui? Depois que eu sei o custo da minha torta, R$59,08. Se eu quiser um CMV de 30%, gente, é simples. Eu pego o meu custo e eu divido por 30%. R$197 é o preço que você tem que vender. Quando eu vendo por R$197, eu tenho CMV de 30%. Não, já não consigo vender por 197 aqui, meu público, né? Eu preciso nessa hora saber. Gente, concorrente, concorrente mesmo, tá? Não é concorrente que faz a mesma coisa com você. Você usa chocolate belga, tem doces lindos, perfeitos e maravilhosos, e ela faz ali um brigadeiro menor que o seu, com chocolate fracionado. Não é seu concorrente. Só porque vende brigadeiro. E você também vende brigadeiro, tá? Então, concorrente, concorrente mesmo. Eu preciso saber, né? Porque eu preciso de competitividade de mercado. A não ser que a minha comunicação, meu produto seja exclusivamente focado na experiência, que aí sim eu posso, né, fugir ali um pouco, eu preciso saber a minha competitividade de mercado, já que não consigo por 197. Ó, o mínimo aqui, 40%, 147,70. Já que também não consigo, ok. Tá, vamos vender aí com CMV de 50%. Mas o que que eu quero que vocês façam isso? Sabendo que vocês estão fazendo. Eu tô com CMV de 50%. A cada torta dessa que eu vendo, entra para minha confeitaria R$100. Vamos arredondar aqui, R$100. Se eu quero R$2.000 para cobrir salário, água, luz, internet, telefone, eu já sei que não entra. Podia entrar 197 e aí eu teria que vender. Vamos imaginar. Aí aqui vocês precisam acompanhar comigo. Vamos fazer aonde? Vamos abrir aqui. Peraí, vamos acompanhar comigo. Vamos acompanhar comigo. Já que eu fui lá e eu mapeei. Eu mapeei, defini um salário fixo, preciso definir um salário fixo, todo mundo. Se você não tem um salário definido fixo, precisa definir. Defini o meu salário fixo, eu quero R$1.500 por mês. Vamos acompanhar esse exemplo comigo. Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam tudo? Pode ir feliz que esse domingo já valeu aí por tudo que você não fez em 2025. Presta atenção aqui comigo. Defini o meu salário, Jaque, R$1.500. Calculei aí. Água, luz, gás, internet, telefone. E aí a gente calcula. Tenho fora de casa. Você vai colocar o que tem que você paga ali no ateliê. Quanto vem de luz para lá? Vem 100, eu coloco lá. Não, eu trabalho em casa. Eu tenho alunas que não precisam contribuir com as despesas de casa, não vai colocar. Eu tenho as que querem e precisam contribuir com as despesas de casa, então ela vai colocar um percentual. Da conta de luz, eu vou colocar R$90. Eu vou colocar 30 para confeitaria. Não, eu vou colocar 45 para confeitaria, você escolhe. E eu tenho alunas que falam assim, já que não tem outra fonte de renda, tudo a confeitaria e sou eu, sou eu.
não tem um marido que ajude a pagar. Então você vai colocar uma parte da casa que você mora, uma parte dessas contas vai para o seu salário, a outra parte vai para o custo operacional, tá? Então vamos imaginar que eu defini tudo isso e eu tenho aqui, ó, R$ 500. O meu compromisso fixo mensal é de R$ 2.000. Então, eu quero livre todos os meses R$ 2.000. Eu sei de todos os meus produtos. Você está aqui comigo. Você já entendeu a importância disso. Eu sei de todos os meus produtos. Deixa eu mudar a cor, gente. Eu sei de todos os meus produtos. Eu sei o custo de produção. Vamos fazer uma conta simples aqui. R$ 30. E o preço de venda, R$ 100. Margem de contribuição, quanto entra para minha confeitaria? R$ 70. Então, ó, esse daqui é o CMV. Vai aqui fora, vai. Esse é o meu CMV. Esse é o meu preço que eu vendo. A margem de contribuição é o dinheiro que entra. Isso daqui também é o lucro bruto, tá? Que é o dinheiro que você vai pagar água, luz, gás, internet, telefone. Eu não gosto de chamar de lucro para não confundir vocês. Lucro é lá no final do mês, quando eu paguei tudo e sobrou dinheiro. Depois que eu paguei tudo, eu tenho dinheiro, aí eu tive lucro. Então, eu não gosto de chamar de lucro para não confundir vocês. É a margem de contribuição, é a margem que vai entrar para poder pagar tudo, tá? R$ 70. Gente, é simples. Se em cada torta entra para mim R$ 100 e eu quero R$ 2.000, qual é a continha que eu vou fazer? R$ 2.000 dividido por 70. Então eu tenho que vender 28. Vamos colocar em verde? Peraí. Eu tenho que vender 28,57 tortas. Dá para vender 28,57 tortas? Não. Eu tenho que vender 29 tortas. Quando eu vendo 29 tortas, eu cubro tudo que eu gastei com ingrediente e embalagem e eu tenho, né, os meus R$ 2.000 livre. Vamos fazer essa conta junto comigo? Para vocês, para a gente fazer o tira-teima aqui? Ó, então vamos lá. Eu tenho que vender 29 tortas por R$ 100. Quanto dá isso? 2.900. Como é que a gente chama isso? Faturamento. Cada torta eu gasto para poder produzir R$ 30. 30 vezes 29 é igual a 870. Esses 870 é o dinheiro que eu vou gastar para produzir. Custo de produção com ingrediente de embalagem. Quanto entra para minha confeitaria? 29 vezes 70. 70 vezes 29 é igual a 2030. 2030 é a minha margem de contribuição. Desses 2.000 eu vou pagar o meu CFM, lembra? Água, luz, internet, telefone, meu salário. R$ 30 é o quê, gente? Quero saber se vocês entenderam. Quem já sabe, não fala. R$ 30 é o quê? Coloca no chat. Estamos finalizando já. R$ 30 é o quê? Lucro. Maravilhosas. Paguei tudo e tive R$ 30 de lucro, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Essa é a primeira parte. Até aqui, o que que a gente fez? A gente planejou, a gente projetou. O que que aconteceu realmente é lá no fluxo de caixa, é lá no fechamento mensal. Mas isso daqui é a minha parte que eu tenho que fazer de planejamento.
Aí depois eu preciso divulgar para poder vender essas 30 tortas. Eu vou comprar no supermercado, eu não vou comprar só 870, eu vou comprar mais de 870, concorda? Por quê? Porque quando a gente compra, ele compra 1 quilo de açúcar, aí eu só gasto para essa receita 230 de açúcar, vai ficar um pouco de material no meu estoque. Então eu preciso, aqui é o planejamento. Depois a gente precisa ir para o campo de batalha, e aí lá, o campo de batalha, a gente vai ali anotando entradas e saídas, o que vendeu, o que você comprou de ingrediente, para a gente poder fazer o fechamento mensal com a sua DRE. Gente, expliquei tudo para vocês. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Esse é o caminho, tá? Este é o caminho. A gente precifica os nossos produtos, eu preciso saber o custo, eu sei quanto custa para produzir, eu sei quanto entra de dinheiro. Aí eu preciso saber qual que é o meu salário fixo, o custo operacional da minha confeitaria, para eu poder fazer esse planejamento. Preciso ir para o campo de batalha. No campo de batalha eu vou vender. Porque aqui, vamos falar a realidade, eu gosto de falar a realidade com vocês, tá? Não adianta uma planilha que fala para eu vender por 197 se eu não consigo vender por 197. Então você vai ter que adaptar a sua realidade. Quem vende por 197 tem que vender de repente 29 tortas. Quem vende com CMV de 50 tem que vender 58 tortas. Eu quero que você saiba o que está fazendo para você tomar decisões, para você decidir se você vai vender por 197, se você vai vender por 150, se você vai vender. Por quê? O preço que você colocar depende da quantidade, do volume de vendas que você tem que vender. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Ó, a mão de obra não entra no CMV. É com a margem de contribuição que você vai pagar o seu salário. O seu salário é um custo fixo. Se eu colocar aqui, ó, vou falar rapidinho isso aqui para vocês. Mas a gente pode fazer outra aula só para explicar isso. Vamos explicar isso daqui. Por que que eu não rateio? Por que que eu não rateio mão de obra, água, luz, internet, telefone no meu preço? Vamos lá, essa daqui é a Alice. A Alice precifica os seus doces rateando os custos fixos e variáveis. Então, a precificação da Alice definiu, ela falou, ó, eu quero de salário 3.234 e os custos fixos e variáveis, água, luz, internet, telefone da minha confeitaria 704. Ela foi lá e colocou na planilha. Eu quero 3.224 de salário, 704 dos custos fixos e variáveis. Aí ela veio pra cá e ela precificou. Aí ele especificou assim, ó, ela colocou 18 de ingrediente, ela colocou 4,10 de embalagem, 14,70 de mão de obra, 3,20 dos custos fixos e variáveis e R$ 35 de lucro. Aí sim, falou, tem que colocar lucro aqui, né? Já que não colocou lucro em nenhum momento, eu que não vou trabalhar sem lucro, né? Olha pra cá, pra essa precificação, o que que vocês acham? Maravilhoso, tá? Completo, não tem como dar errado. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo rateado no preço. Tem alguém que precifica assim? Tem alguma Alice aqui pra gente libertar? Geralmente, eu explico isso em duas aulas, tá? Tô fazendo uma maratona aqui com vocês. Geralmente eu explico separado. Tem alguém que precifica assim e fala assim, eu acho que faz sentido. Ó, a Kátia falou assim. Então vamos lá, vamos falar, porque aqui, gente, não é um produto, né? Dona, ela quer ter salário todos os meses, né? Se eu vender, tá, eu precifiquei aqui completo. Se eu vendi um bolo, eu vou ter 14,70 só de mão de obra. Só que eu preciso de salário todos os meses, porque meu salário para os meus gastos pessoais todos os meses, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos imaginar que a Alice falou assim. Vamos imaginar que isso aqui é panetone. Entra comigo na história. Isso aqui é panetone e a Alice falou assim: neste Natal
eu quero R$ 3.500 de lucro. Por quê? Porque eu quero separar a cozinha da minha casa. Eu quero R$ 3.500 de lucro porque eu vou separar a cozinha da minha casa. Então ela falou assim: se eu tenho R$ 35 de lucro em cada panetone, se eu vender 100, eu tenho R$ 3.500 de lucro. Se eu tiver R$ 3.500 de lucro nesse Natal, a gente está em novembro ainda, eu consigo separar a cozinha da minha casa. O irmão dela é pedreiro, ela falou com o irmão dela. Felipe, você faz aqui pra mim? O Felipe falou, eu faço. 3.500 dá. Tranquilo. A gente já aproveita essa parede aqui, a gente sobe mais uma aqui, fecha com um negócio e tal. Encarnamento eu puxo daqui. Dá pra construir uma cozinha, Alice. Consigo, com 3.500. Você consegue? Ela vai falar pro marido dela. Pedro, falei já com o Felipe. Podia... Falei já com o Felipe. E o Felipe falou que se eu tiver 3.500 a gente consegue separar a cozinha de casa. Eu não aguento mais ter que ir na mesa que eu tô produzindo, ter que parar para colocar o almoço, a pia sempre cheia. Eu tô aqui cozinhando, vocês vêm entrar na cozinha, eu preciso. Thales, mas como você vai fazer isso? Comprei uma planilha, coloquei tudo ali na planilha, tá aqui. Eu vi que se eu vender 100 panetones, eu tenho 3.500. Ele fala, mas tá aí o seu salário. Não, calma, já coloquei o salário. Alice, mas os 3.000, você já comprou o forno? Porque você falou que vai ter esse salário de 3.234. Não, já coloquei tudo. Coloquei salário, ainda vou contribuir com as despesas de casa. Os 704 que eu tô pagando, eu vou continuar pagando. Então tá bom. Quanto você precisa? Não, eu preciso, para poder comprar os ingredientes e as embalagens, aí ela soma aqui. 1.800 mais 1.000, eu preciso de 2.210 para comprar os ingredientes e embalagem. Talvez vai dar um pouquinho mais. Eu falo, ó, pega o cartão e compra. Tá bom? Não pode confiar. Como que a gente vai vender isso ali? Não, eu pensei, falei com a minha mãe vai levar para vender no hospital. Você pode levar para vender na firma, sem panetone a gente consegue vender. Tá bom, Alice, vamos. E a Alice vai lá. Alice, tá tudo, tá tudo. Porque a gente lembra que o seu salário, a gente paga as coisas aqui de casa. Beleza. A Alice vai lá e vende os 100 panetones. Quando ela vendeu os 100 panetones, olha só, 18 vezes 100 dá 1.800. 4 e 10 vezes 100 dá R$ 410. 14,70 vezes 100 dá 1.470. 3,20 vezes 100 dá 320. 35 vezes 100 dá 3.500. O marido da Alice falou, ok, os 3.500 está aqui, já compramos o material. Felipe já. Mas e o seu salário, Alice? A gente vai ter que tirar daí para poder pagar as outras coisas do salário. E aí, gente? E agora? Aí o marido da Alice vem e fala: Cara, não devia ter confiado, deixa eu ver aqui. Aí o marido da Alice fala assim: Alice, para você ter o seu salário, você tem que vender 220 panetones. Mais 220 não vai. A gente vendeu 100 ali com esforço, todo mundo, família inteira nesse projeto. Não dá para vender 220 panetones. E aí agora eu falo para vocês: quantos panetones a Alice tem que vender? Ela tem que vender 100, ela tem que vender 220. Quanto é que ela tem que vender? Ela falou, cara, eu não sei então como que eu faço aqui a meta para poder fazer. Porque se eu vender 220 panetone, eu vou ter meu salário. Só que os 35 de lucro vezes 220, eu não sei o que fazer. Eu vou resolver a vida da Alice com vocês em 5 minutos. Eu vou falar no meu método. Fala, Alice, vamos lá, vamos definir o preço de venda, Alice, do seu panetone com 30% de CMV. Vou perguntar para Alice. Alice, qual que é o seu... Quanto você gasta de ingrediente? A Alice vai falar 18. Quanto você gasta de embalagem? 4,10. Vou falar, beleza, Alice. O seu custo de produção é 22,10, tá? E eu vou colocar o seu preço de venda. O seu preço de venda, 33,76. 73,66. Quando você vender por 73,66, você vai ter 30% de lucro. Aí você vai falar assim, pode parar. Por quê? Porque eu estava vendendo por 75, deu errado. Falei, confia em mim. Confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Tá, vamos continuar. Vamos vender por R$ 75. A Alice falou, mas eu já tô vendendo por 75. Calma, Alice. Continua. Então, Alice, ó, quando a gente vende por 75, você tem 22,10 do custo de produção.
A margem de contribuição desse panetone, Alice, é R$ 52,90. Tá bom? Tá bom. Agora vamos definir seu objetivo. Fala para mim o que que você colocou. Ah, eu coloquei 3.234 de salário, eu coloquei 704 do custo fixo e eu coloquei 3.500 de lucro, que é o que eu preciso para poder separar a cozinha de casa. Tá bom, Alice? Então, seu objetivo é 7.438 reais, certo? Certo. Então, vamos lá, Alice. Vou te falar quantos panetones você tem que vender agora. A gente vai dividir 7.438 por 52,90. Alice, você tem que vender 140,60 panetones. Não dá para vender 140,60 panetones. Você tem que vender 141. Nem 200, nem 100, 141. Quando você vende 141 panetones, olha o que acontece. 141 vezes 75, faturamento, 10.575. Quanto você vai gastar com custo de produção? R$ 3.116. Então vamos lá, Alice. Do faturamento, a gente vai tirar o custo de produção, a gente vai tirar o seu salário, a gente vai tirar custos fixos e variáveis, a gente vai tirar o seu lucro. E por que eu arredondei de 140,60 para 141? Vai te sobrar ainda R$ 20,90. Gente, vocês entenderam por que a gente coloca como custo fixo? Por que precificando com custo de produção, CMV e margem de contribuição dá certo?